Muito obrigado. Agora vamos fazer uma visita guiada, não no sítio, mas aqui, pelo professor Álvaro Domingos, que é doutorado em Geografia Humana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, FAUP, onde também é investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Das suas publicações inúmeras, se calhar não é preciso estar a dizer mais coisas, que ele é subejamente conhecido. Força. Olá a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado por este convite, especialmente à Maria Ramalho, que pôs um entusiasmo muito grande e uma expectativa muito grande, e eu espero cumprir. Não se fez a viagem por causa do tempo, porque era difícil juntar toda a gente para discutir um tema tão sério, e depois podia-se correr o risco, enfim, de ver o que está à vista e não adiantar muito mais sobre o assunto. De maneira que eu preferi fazer esta viagem indoor. Eu vou partir de três imagens. Uma é esta, que nos pode dar uma ideia da confusão que vai no reino acerca do que são os bens patrimoniais e acerca do que são as pluralidades dos discursos, das práticas, dos assuntos e das polémicas que se debatem em torno desta questão. A segunda imagem de facto, foi ela que mobilizou esta minha presença aqui. Eu tenho no puncto do Pedro Bismarck uma série de textos e de fototextos, digamos, em que o bestiário vai à Cardoso. Como sabem, os bestiários medievais são imensas listas de animais naturais e sobrenaturais, mas a sua finalidade não era uma finalidade zoológica, era sobretudo, a partir das características que supostamente os animais tinham, tirar conclusões morais, éticas e religiosas. Bom, este assunto transformou-se, como se pode ver, numa carneirada. Tentaram-nos fazer convencer de que, de facto, esta é a questão, esta é a solução mais clean, mais soft. Aliás, as palavras em estrangeiro abundam cada vez mais cool, sobre intervir nos centros históricos de forma limpa e deixando para o futuro esta ilusão de verdadeiro falso, que são as novas carcaças habitadas por novíssimas coisas e guardando registros de outras velhas. Entretanto, a coisa continuou e, como diria o presidente Cavaco Silva, a Cardosa transformou-se num assunto potencialmente explosivo. À medida que vai aumentando a discussão, vai aumentando a polémica sobre o assunto. Neste caso, felizmente, a crise do imobiliário parou este tipo de operações, mas provavelmente estamos numa situação boa para refletir, para deixar alguma reflexão para o futuro sobre como organizar o discurso, como organizar a regulação, como organizar a intervenção acerca dos centros históricos e da ideia de património. Agora aqui entra a parte pesada da minha comunicação. Eu preferia despejar isto tudo de início e dar-vos uma ideia dos pontos que eu queria focar, para depois, em zapping, passar um conjunto de imagens que é quase torrencial. E eu tinha aqui, então, dois grupos de questões subdivididas em 4 pontos que se interligam em si e que ajudam a explicar o momento em que vivemos. Queria desde já dizer que explicação não significa legitimar o que se está a passar. Mas eu penso, sinceramente, que se não percebermos, pelo menos, algumas dos ingredientes da polémica, também não conseguiremos construir uma resposta eficaz àquilo que se está a passar. O primeiro grupo de questões tem que ver com o que o património significa em termos de identidade, 1, em termos do sentido coletivo, 2, em termos do que se está a passar em matéria de mercantilização dos bens patrimoniais, 3, 4, em termos do que significa a construção da informação e a circulação da informação em torno do património. A primeira questão é de todos conhecida, não é? O século XIX, que foi muito ativo na construção de identidades nacionalistas e regionalistas, trouxe para o património esta ideia de que ele, como a língua, como a paisagem, é um sinónimo de identidade e de diferenciação. Aquilo que eu penso hoje em dia é que este assunto não está morto, mas nós vivemos num mundo hiper globalizado,
a massificação cultural que assistimos, ora nos traz mesmo isso, a massificação, ora nos traz uma mistura extremamente variada e instável de referentes culturais globais que depois se misturam uns com os outros. E então, com o medo de ficarmos todos debaixo deste efeito nivelador da globalização, estão a ressurgir claramente interesses muito claros em torno da reconstrução de identidades coletivas. A segunda questão, que é exatamente o coletivo, eu creio que nós vivemos claramente uma situação de crise da ideia do coletivo, e esta é uma questão política que depois se desdobra em muitas outras. Não sabemos quantos somos, quem somos, o que somos, porque quando o património deixa de ser qualquer coisa que é discutido e gerido na esfera privada e passa para a esfera coletiva, tem que haver algum consenso em torno dessas coisas. Se não há o sentido do coletivo e se ele está fragmentado, estilhaçado, se a própria ideia do coletivo às vezes é apanhado por uma certa voragem dos acontecimentos e da velocidade a que as coisas sucedem, da instabilidade da sociedade, da economia, das pessoas que imigram, essa ideia do coletivo pode-se partir rapidamente, sobretudo porque a sociedade está perante tensões muito grandes, a começar pela tensão em torno da economia, do emprego. A terceira questão é que o sentido do coletivo, que no modelo europeu foi muito uma construção do Estado Social, do Estado-providência. No limite, o Estado garantia o interesse coletivo, construía os interesses coletivos, legitimava os interesses coletivos, regulava os interesses coletivos. E o que nós estamos a assistir é uma desconstrução do Estado Social e uma diluição do Estado-nação em entidades como, por exemplo, a União Europeia, deixando o caminho livre a um liberalismo selvagem e à mão visível ou invisível do mercado. Portanto, há aqui qualquer coisa que não se pode analisar isoladamente. A crise do Estado na regulação dos bens coletivos e na definição dos bens coletivos vai a par e passo com a legitimidade do mercado e da mercantilização como instância que valida o facto de uma solução ser considerada boa ou ser considerada má. E, finalmente, ponto 4, a lógica de produção da informação e da sua circulação já não é, como era antes, uma lógica linear. Isto é, o Estado, através das suas instituições, a Universidade, através dos seus investigadores, as instituições, associações, fossem o que fossem, diziam o que era património. Mostravam as cartas, as declarações, tudo aquilo que supostamente, de uma forma clara, explica isso, e a informação circulava de cima para baixo, da cultura cultivada, da cultura erudita para a popular, e a legitimação era produzida assim. Hoje em dia é tudo ao contrário. Há vários emissores de informação. Se nós, por exemplo, usarmos, e usamos cada vez mais, a internet como fonte de consulta e de informação, vemos que são quase infinitas, é um universo em expansão, as instituições que produzem informação e que produzem conhecimento sobre o assunto. E, ao mesmo tempo que produzem informação e conhecimento, produzem formas de legitimar e formas de arguir, de justificar aquilo que pensam. E, portanto, a produção da informação transformou-se num novelo e as instâncias, como o ICOMOS e outras, perderam o monopólio. Eu estou a falar no cidadão comum, obviamente. Perderam o monopólio da legitimação acerca desses assuntos. E isso cria um ambiente explosivo em termos de polémica e faz com que essas instituições, o IPAR, o ICOMOS, enfim, qualquer uma que ela seja, fique muito fragilizada na esfera pública quando são debatidas estas coisas, porque a discussão é atravessada por estes múltiplos campos. Creio que estas 4 questões não nos podemos iludir acerca delas e que estão muito mal estudadas. Por exemplo, em matéria de informação, há quem já estude, em vez de etnografia, estude netnografia. Exatamente porque a internet se transformou numa ferramenta ideal, dada a sua capacidade, dada a sua velocidade, dado o seu poder de infiltração nos vários estratos da sociedade, de difundir cultura e de andar um bocado em roda livre. Quem estuda na etnografia vê, por exemplo, que muitas vezes a produção da informação não tem propriamente um autor, simplesmente ela circula
por vários blogs, redes sociais, e vai-se avolumando cada vez mais até ser um imenso ruído de fundo, onde não se percebe muito bem de que é que se fala quando se fala de... As outras 4 questões, e depois eu não vou casar as 4 com as 4, porque dá 16 pares de possibilidades e não temos tempo para isso. Primeira questão, a desfuncionalização da cidade velha. Pronto, já se sabe que, eu depois vou passar algumas imagens, que o Rio Douro deixou de ser o Porto do Porto e a partir desse momento a cidade comercial e mercantil perdeu essas funcionalidades e entrou num processo rapidíssimo de desfuncionalização. A partir daí, o património, aquilo que se classifica de património, é uma espécie de um zombie, de um morto-vivo. Uma vez que é feito de um passado presente, pensando num futuro mais ou menos previsível. Essa construção do passado faz-se muitas vezes em modo zapping, faz-se muitas vezes surfando sobre memórias desse passado, faz-se sobre fragmentos de memórias, faz-se sobre amnésias, coisas que não convém lembrar, ou faz-se sobre anamnésias, o que dá, no fim de contas, uma espécie de estado catatónico permanente. Ou seja, facilmente as questões sobre o património oscilam entre uma sobreexcitação e uma radicalização sobre um determinado assunto e um torpor ou uma quase indiferença sobre essas mesmas questões. Isso também se verifica neste caso da Cardosa. Segunda questão, esta desfuncionalização deixa o campo aberto a um fenómeno de estetização do património. Ou seja, de repente perdeu-se a memória próxima daqueles edifícios, daqueles lugares, das atividades que lá se realizavam, e ficou-se apenas com um edifício, uma ruína mais ou menos degradada, uma ambiência, uma atmosfera urbana que vale para as sensações que proporciona. Porque é bonita, porque tem vistas para o rio, porque está na moda, porque é cool, o que quer que seja. Ou seja, aquilo que os antropólogos chamavam a espessura dos lugares, o caso do Marc Auger, e que tinham que ver com fenómenos de permanência, de fixação, de interconhecimento, de autovigilância, de memórias coletivas muito coesas e constantemente transmitidas de uns para os outros, essa ideia de lugar vai ficando cada vez mais fina, mais light e transforma-se num site. Portanto, o lugar dá origem ao site. O site, como sabem, é um conjunto de conteúdos e é um conjunto de laços ou links ou ligações para aceder a esses conteúdos. A construção de um site é a coisa mais fácil que há. Eu posso-lhe meter os conteúdos que quiser, no marketing dos centros históricos chama-se isso branding, e depois esses conteúdos são traduzidos em determinados produtos que por sua vez, vão acrescentando a construção de imagens acerca do centro histórico. Terceira questão. De um contexto localista, os centros históricos participam mais naquilo que se chama a cultura mundo. Ou seja, tudo aquilo que nós sabemos sobre os centros históricos vem sobretudo da mediatização, vem sobretudo da massificação, vem sobretudo da globalização. Basta ver, mais uma vez, a etnografia para se perceber o que é que se diz acerca do Centro Histórico do Porto, ou de Veneza, ou da Waterfront de São Francisco. Enfim, aquilo que nós vemos é, cada vez mais, há uma tensão entre coisas que são específicas globalizarem-se e coisas que são globais difundirem-se de forma genérica por todo o lado. E, portanto, há quase que um estilo centro histórico que nós vemos no uso de uma certa decoração, na recorrência cada vez mais do comércio em modo franchising, portanto, aquilo que repete todas os mesmos produtos, os mesmos ambientes em todo o lado. E esta passagem do localismo para a cultura mundo cria também uma crise de legitimação, porque em determinada altura já não são os indígenas, os que moram lá, às vezes os mais ouvidos ou os mais consultados acerca do que se deve ou não fazer. Eles estão completamente esmagados pelo dilúvio de informação que circula acerca daquilo, e determinadas questões que eram locais agora deixaram de o ser, e a própria construção da autenticidade não é tanto função dos que lá estão, mas é função das expectativas de quem procura esses locais.
E depois os indígenas serão autênticos como lhes compete, vestindo-se, aparecendo, vendendo coisas que os turistas esperam encontrar. Portanto, cria-se este paradoxo que é muito difícil de deslindar, porque depois as pessoas dizem, bom, vou abrir este comércio, mas como não? Porque é isto que as pessoas procuram, é isto que os turistas vêm cá fazer ao Porto, ou ali ou acolá. Do resultado disto tudo, e é a única conclusão que eu consigo tirar daqui, é que o património, o centro histórico, não são factos, são polémicas que expõem factos. E é da atenção a essas polémicas, da instabilidade dessas polémicas, que isso faz com que os factos ganhem sentido. E, portanto, é muito difícil absolutizá-los. Os factos, ora, são uma maneira porque estão metidos numa determinada discussão, ora, de repente, os mesmos factos são interpretados de outra forma porque mudou a polémica, porque mudaram os modos de ver. Porque aumentou a diversidade de atores que reclamam para si uma legitimidade acerca de eu também posso dizer, eu também quero dizer o que é que o que é o centro histórico, o que é que se pode fazer, o que é bom, o que é mau, eu também quero julgar. E, portanto, todo este conjunto de paradoxos que eu vos disse pode dar aquelas duas orientações completamente opostas que eu falava há bocado. Ou cria um ruído de fundo imenso, há bocado falava-se em tagarelice, que é exatamente isso, e desse ruído de fundo não sai nada que consensualize uma determinada atitude, ou então, do meio desse conjunto de atores e de vozes, sobretudo se elas forem aceleradas pelos média, no fim de contas é ouvido quem mais berra é quem tem mais atenção nos média, isso pode dar fenómenos quase que de ditadura, isto é, de repente um grupo social, um grupo de interesse, um conjunto de atores que faz parte desse tal coletivo, toma a palavra e diz qual é a questão dominante acerca desse assunto. Portanto, basicamente era isto. Esta conclusão implica informação, discussão. Quer dizer, a crise de legitimação do património, pela diversidade dos atores, pela diversidade dos discursos, pela diversidade das formas de legitimação, só se pode combater dando o conteúdo que o património tem como construção cultural, que é o conteúdo político. Para ele ter conteúdo político é preciso definir um coletivo, formas de discussão, e isso só se faz não sendo cidadãos passivos assistindo a coisas, mas fazendo coisas como estas que aqui se fazem. Agora vou para o zapping das imagens. Isto era para vos ilustrar a ideia do Rio Douro como sendo o Porto do Porto e a ideia da cidade mercantil ao longo dos tempos. O Rio Douro, como o Porto do Porto, teve no final do século XIX um momento alto, uma vez que o salto tecnológico no século XIX operou várias mudanças. Desde logo, novas formas de produzir e distribuir energia, o caso do gasómetro, mas também do vapor, mas também da energia elétrica, mas também do caminho de ferro, e a ocupação das margens do Douro é bem um sinal disso, não é? Desde o Museu do Carro Elétrico, que foi a primeira estação produtora de energia elétrica, ao gasómetro, até à toponímia, o Muro dos Bacalhoeiros, onde acostavam os lugres do bacalhau, o grande edifício da alfândega, isto é, não é preciso muito para, numa margem e na outra, nós encontrarmos estes vestígios muito presentes deste tempo longo em que o Rio Douro é o Porto do Porto e a cidade é uma cidade mercantil e portuária, e é depois o final brusco desse ciclo ao longo da segunda metade do século XX que vai provocar estes fenómenos radicais de desfuncionalização. As caves, muitas vezes esquece-se a outra banda. Eu não me lembro de haver muita gritaria, por exemplo, quando se fez o Cais de Gaia, não sei. Também não percebi porque é que a Unesco não classificou o entreposto vinheteiro, mas sempre existiu esta dicotomia entre as duas margens e esta maneira distinta de discutir o assunto de um lado e do outro de uma margem. Pronto, as senhoras Cardosas devem ter assistido
a um período áureo desta fase de desenvolvimento. Depois houve um facto aqui que tem que ver com a mudança do porto, da função portuária para Leixões, e esta notícia de 1908 diz quase tudo. Diz que se os barcos forem para Leixões, o movimento de passageiros e de mercadorias vai sair do seu centro natural. Ora, o seu centro natural eram as ribeiras. Na Ribeira do Porto não só estavam as funções portuárias estritas, como estava a Praça Financeira, o Palácio da Bolsa, as seguradoras, os transitários, toda a fileira económica que tem que ver com a função portuária e até uma grande dose de comércio grossista, não é? Algum do comércio tradicional que dizem que havia e que foi, não era comércio retalhista, era grossista, porque todos os grossistas de bacalhau estavam quase todos na Rua de São João, exatamente porque o modo dominante do transporte era o barco. Quando vem o comboio, essa função passa para São Bento, mas conserva-se ainda a estação de São Bento, contrariamente ao Porto de Leixões, que foi para Matosinhos, a novidade ferroviária veio ao centro e reforçou a ideia de centro. A partir daí, nunca mais isso aconteceu. Depois vamos assistindo à invenção do centro histórico. É uma coisa que nem toda a gente entende, porque o centro histórico cria um dualismo no espaço urbanizado. Há uma parte do espaço urbanizado que é o centro histórico e depois o resto é o resto. E o resto é uma coisa que não tem a mesma atenção, até parecem que são coisas que fazem parte de conjuntos distintos. Uma representação genérica de uma cidade formada por este imaginário, eu tirei isto de uma campanha bancária, mostra-vos uma ideia de centro histórico como sendo um genérico de fragmentação de edifícios pequenos com telhados cerâmicos, juntamente com monumentos. Como estamos em Portugal, ora temos o pátio da Universidade de Coimbra, ora temos o Paço dos Duques de Guimarães, não interessa porque isto é para ser um modelo. Depois, é uma cidade portuária, dada a importância do litoral na história portuguesa, e, portanto, ali um bocadinho da Rua de Aveiro faz de porto, onde está uma Torre dos Clérigos, e depois a ideia de cosmopolitismo que qualquer ambiente urbano tem que ter é simbolizado pelas torres. As torres aparecem desde torres de autor, como a Torre do Burgo, de Souto Moura, às polémicas e vistosas torres das Amendoeiras em Lisboa, ou às torres genéricas da Expo, ou à arquitetura igualmente genérica dos grandes edifícios em pirâmide truncada, típicos do Mediterrâneo. E depois um elemento simbólico no meio da água, que é o Discovery Channel. Nós, quando estamos em crise, não é? Vamos sempre buscar os descobrimentos. Eu falo no Discovery Channel porque o Discovery Channel é exatamente uma das plataformas mediáticas que é extremamente importante na caracterização do que é um centro histórico. Bom, a desfuncionalização. E esta, a mim também me dói um bocado o caso da Pontona Maria. A desfuncionalização no limite pode dar uma coisa destas. Este trabalho último do Pedro Bandeira e do Nuno Ramalho explicam-nos de uma forma muito clara o que é que pode ser no limite a desfuncionalização e a estetização em estado puro. Ou seja, os objetos saem do seu mundo em que viveram, em que foram criados e são convertidos em obra de arte e na inutilidade que a caracteriza no ready-made, mas provavelmente ganham aí uma força imensa. Este trabalho do Pedro e do Nuno são bem claros quanto às armas que se podem usar para chamar a atenção sobre o que é que se está a passar. Bom, com a desfuncionalização vem a ruína, o abandono, ela pode tomar coisas assim. Outro dia via um grupo em cima da ponte a falar muito piedosamente deste assunto. Eram daquela religião da natureza e achavam que estava bem, porque tinha voltado para a natureza e a natureza, sob forma de plantas infestantes, tinha-se ocupado de guardar as relíquias do centro histórico. Vieram depois os programas para a degradação e a habitação social, já foi falado aqui o SAL e o CROARB, portanto, as políticas públicas para estes temas começam da melhor maneira, começam exatamente junto de populações empobrecidas, junto de áreas sobredotadas, sobreocupadas, e quando hoje, curiosamente, se está a discutir intervenção para ricos e para investimentos, para grandes investimentos em capital. Portanto, estamos em plena festivalização.
E a festivalização dos centros históricos é provavelmente um dos processos que é mais difícil de combater e que mais amargos de boca provoca a quem pensa seriamente as questões do património. O património fica assim nesta situação de flutuação, não é? Não sabe se é Photoshop, se é verdade, se vai cair, se vai aguentar, fica nesta coisa. Tirei esta frase de um sítio porque me parece que é importante para ilustrar aquelas coisas que disse há bocado, e que diz, eu sei que não se deve ler PowerPoints, mas diz que quando se fala da cidade, fala-se da diversidade, da relação da cultura cosmopolita, das oportunidades do ambiente de liberdade e tolerância. Muitas e variegadas gentes, como dizia o Fernão Lopes. No entanto, estas virtudes são as mesmas do mercado. Muitas pessoas juntas em busca de uma diversidade de procuras, ofertas e trocas, num ambiente livre, obviamente, como prega o liberalismo selvagem em que vivemos. O que distingue a cidade da cidade como centro comercial é o sentimento de partilha de valores e desígnios coletivos, isto é, a política. Porque no resto é a mesma coisa. E, portanto, nós só conseguimos perceber o que se está a passar saindo de uma certa tonalidade culturalista light acerca do que é o ambiente urbano e entrando a fundo nas coisas para perceber quais são os motores de transformação e de tensão e tentar explicar o que se está a passar. Por exemplo, esta cartografia feita pelo Eric Fisher, ele faz muito disto, dá uma ideia do quão importante é a circulação na internet das imagens sobre os centros históricos. Neste caso, as manchas mais brancas correspondem aos locais mais intensamente fotografados. Estão a ver que no Porto essa situação é claríssima, portanto há uma grande intensidade de fotografia nas duas ribeiras, na Ponte Dom Luís, na Baixa, e depois, de repente, depois há uma quebra, há os trajetos ao longo do Rio Douro, há um ponto na Casa da Música, há outro em Serralves e depois há outro no Parque da Cidade e em Matosinhos Sul. O turista é, por definição, uma pessoa distraída. Nós, quando somos turistas, não queremos complicações. E, portanto, uma imagem destas pode ser muito bem aquilo que um turista que faz um chamado short break, chega na Ryanair à noite, fotografa a Ribeira, depois de madrugada é levantado e tirado da cama, metem-no num autocarro e vai ao Douro, chega ao Douro, fotografa, quando chega ao Porto já é outra vez noite e na manhã seguinte vai embora. Portanto, a formação da imagem é esta. Faz-me lembrar um quadro do Magritte, não é? Que é o Poder da Luz, acho que é assim que se chama. O Poder da Luz ou a Magia da Luz. É assim o turista. Os turistas, eu sei que dividem-se em segmentos de mercado muito diferentes, mas o segmento dominante é o segmento que resultou da democratização do acesso ao turismo, do low cost, do hostel barato e, portanto, felizmente, diria eu, essa democratização aumentou a massa. Mas esse aumento de massa dá, em proporção, um aligeiramento da tal espessura das coisas e das vivências que se procuram nos locais de destino. E dá muito esta ideia de que a realidade se transforma na sua ficção, não é? Ao ponto das coisas se inverterem. É preciso ficcionar, é preciso simplificar, para depois, através dessa ficção, pensar a realidade. E assim se invertem as coisas. É por isso que uma certa promoção imobiliária das Cardosas, ficcionando as Cardosas, não tinha problema nenhum em dizer esta coisa fantástica do Passeio das Cardosas, vislumbra-se um porto que reza na Capela das Almas. Imagina. E mantém tradições gastronómicas em catedrais de comeres e beberes, por ali perto e um pouco mais longe, mas sempre inspiradoramente. Prazer de viver num quarteirão totalmente reconstruído na bonita Baixa do Porto. Não é por acaso que estas coisas aparecem, porque elas são o resultado último desse processo de simplificação das coisas. Quando o Rio Douro deixa de ser o Porto do Porto, o processo de estetização entra como um poderoso fazedor de cidade. E então é comum nós encontrarmos o condomínio fechado residencial com vistas para o Douro, portanto esse novo ativo simbólico que é importante no mercado imobiliário, ou bem que encontramos operações também muito polémicas acerca da transformação de fábricas vazias em hotéis de luxo e em residenciais,
ou bem que os edifícios são musealizados. E depois o comércio responde também com processos de estetização muito claros. Esta dupla página da Time Out é muito clara quanto às novas formas de comércio e às novas culturas, ao gosto, às novas vivências da noite urbana que se estão a processar na cidade e que o meu colega sociólogo já falou. O motor o motor de explosão disto tudo é essa cada vez mais importância do turismo em termos económicos. Ela vai sendo cada vez maior e diversa e pode plantar os mais diversos produtos imobiliários nas mais diversas circunstâncias. Estão a ver que este Photoshop fatela de acumular janelas do Douro Azul com janelinhas de aviões da Ryanair, a gente olha para a fotografia e ela continua a ser familiar. Isto para vos dar a tal relação complicada entre a realidade e a ficção. Visto de longe, a mesma coisa. Nem a Aforada foge a este assunto. A Maria publicou um artigo interessante na PUNC, muito interessante sobre a Aforada. A Aforada que não é só a comunidade de pescadores, era também um local eleito pelas elites para terem as suas quintas de vilegiatura, como esta casa do conselheiro António Albano, de 1800 e mais ou menos 40, e que agora tem uma marina na frente. Lá está a casa. Ou os pescadores, as suas redes, e à frente o TGV, que em francês é Très Grand Bâtiment. Ou então o São Pedro, recentemente quitado pela Joana Vasconcelos e, portanto, objeto de uma estetização topo de gama. Estamos a falar de cultura erudita, artística, internacional, misturada com um localismo local que não podia ser mais localista. Ou então, assim, a Ponte de Dom Luís em cima de uma lagoa azul, vista do Yetman, com 2 gaivotas, 3, em primeiro plano. A Escola da Cardosa é que não pode continuar a fazer escola, portanto, eu julgo que é por isso que estamos aqui, e eu termino então com este texto que fica aí para vocês lerem e que é um bocado o meu sentir sobre estas coisas. Os porcos dizem que antigamente que todos os protestos eram roncos e grunhidos e que não interessava nada, porque o poder dominante é que dizia o que se devia fazer. E os campónios, estão a ver que os campónios estavam ali, não é? Ela com a EOU, ele com os números, os patinhos em fila, o moinho, etc. As pessoas, quem podia mandava, fazia como entendia e não se falava mais nisso. Nós, os porcos, agora vagamente instruídos, pensamos que, enquanto não nos reduzirem afumados e enchidos para papas de sarrabulho, que os humanos se excedem na construção das suas maravilhas, confundindo realidades com ficção e ficcionando a realidade para melhor se relacionarem com ela e daí tirarem justos proveitos vários em falsa ou justa moeda. Que estranhos os humanos, que tanto se esfolam a classificar coisas extraordinárias e distintas para que sejam protegidas e logo depois extraordinariamente canibalizadas, rematando no final com a atribuição de outras distinções para que se dê a perceber que assim permanecem tão distintas coisas que tão distintamente são albardadas. Pronto. Muito obrigado e desculpem pelo tempo. Está fechado.